Revista Espírita, abril 1861. Jornal de Estudos Psicológicos. Allan Kardec, ano 4. Número 4, primeira parte. Mais uma palavra sobre o Senhor de Chanel, do Jornal de Debat. No número anterior da Revista Espírita, os leitores puderam ver, ao lado de nossas reflexões sobre o artigo do Senhor de Chanel, a carta pessoal que lhe enviamos. Muito curta esta carta, cuja inserção lhe pedíamos, tinha o objetivo de retificar um grave erro que ele havia cometido em sua apreciação. Apresentar a doutrina espírita como baseada no mais grosseiro materialismo era desnaturar completamente o seu espírito, pois, ao contrário, ela tende a destruir as ideias materialistas. Havia em seu artigo muitos outros erros que poderíamos ter apontado, mas aquele era por demais importante para ficar sem resposta. Tinha uma gravidade real, porque tendia a lançar um verdadeiro descrédito sobre numerosos adeptos do Espiritismo. O Senhor de Chanel julgou não dever aquecer ao nosso pedido, e eis a resposta que nos dirigiu. Senhor, recebi a carta que me fizeste a honra de escrever em data de 25 de fevereiro. O senhor Didier, vosso editor, encarregou-se de vos explicar que tinha sido a seu reiterado pedido que eu havia consentido em noticiar, no Debat, o vosso livro dos Espíritos, desde que o pudesse criticar como bem entendesse. Era a nossa combinação. Agradeço por terdes compreendido que, nestas circunstâncias, usar do vosso direito de contestação teria sido estritamente legal, mas, certamente, menos delicado do que a abstenção com que haveis concordado, conforme o senhor Didier me informou esta manhã. Quereis aceitar, etc. E de Chanel. Esta carta peca pela falta de exatidão em diversos pontos. É verdade que o senhor Didier enviou ao senhor de Chanel um exemplar de O Livro dos Espíritos, como é costume de editor para jornalista. Mas o que não é exato é que o senhor Didier tivesse se comprometido a não nos dar explicação sobre suas supostas instâncias reiteradas para que lhe fizesse uma apreciação. Se o senhor de Chanel julgou dever consagrar-lhe 24 colunas de zombarias, ele nos permitirá supor que não tenha sido por coincidência nem por deferência com o senhor Didier. Aliás, já dissemos que não foi por isto que nos lamentamos. A crítica era um direito seu, e desde que não partilha do nosso modo de ver, estava livre para apreciar a obra segundo seu ponto de vista, como acontece diariamente. Por alguns, uma coisa é levada a nuvens, por outros, depreciada, mas nenhum nem outro desses julgamentos é inapelável. O único juiz, em última instância, é o público, sobretudo o público futuro, que é alheio às paixões e às intrigas do momento. Os elogios obsequiosos das camarilhas não o impedem de enterrar para sempre o que é realmente mal, e o que é realmente bom sobrevive, a despeito das diatribes, da inveja e do ciúme. Desta verdade, duas fábulas darão testemunho, tanto a coisa sobeja em provas. Teria dito La Fontaine: não citaremos duas fábulas, mas dois fatos. Quando do seu aparecimento, Phaedra de Racine teve
contra si a corte e a população da cidade e foi ridicularizada. O autor sofreu tantos desgostos que, aos 38 anos, renunciou a escrever para o teatro. A Fedra de Pradon, ao contrário, foi exaltada além da medida. Qual é hoje a sorte dessas duas obras? Outro livro mais modesto, Paul et Virginie, nota 64, romance escrito em 1788 por Bernardin de Saint-Pierre, escritor francês. Foi declarado natimorto pelo ilustre Buffon, que o achava enfadonho e insípido. Entretanto, sabe-se que jamais um livro foi tão popular. Com esses dois exemplos, nosso objetivo é simplesmente provar que a opinião de um crítico, seja qual for o seu mérito, não passa de uma opinião pessoal, nem sempre ratificada pela posteridade. Mas voltemos de Buffon ao Sr. Deschanel, sem comparação, porque Buffon enganou-se redondamente, enquanto o Sr. Deschanel creu sem dúvida que dele não diriam a mesma coisa. Em sua carta, o Sr. Deschanel reconhece que o nosso direito de contestação teria sido estritamente legal, mas acha mais delicado de nossa parte não o exercer. Ainda se engana completamente quando diz que concordamos com uma abstenção, o que daria a entender que nos rendemos à sua solicitação, e mesmo que o Sr. Didier teria sido encarregado de o informar. Ora, nada é menos exato. Não julgamos dever exigir a inserção de uma exposição contraditória. Ele é livre para achar nossa doutrina má, detestável, absurda, de o gritar de cima dos telhados, mas esperávamos de sua lealdade a publicação de nossa carta para retificar uma alegação falsa e que podia atingir a nossa reputação no que tange a nos acusar de professar e propagar as próprias doutrinas que combatemos como subversivas da ordem social e da moral pública. Não lhe pedíamos uma retratação, a qual seu amor próprio se teria recusado, mas apenas que inserisse o nosso protesto. Por certo, não estaríamos abusando do direito de resposta, considerando-se que, em troca de 24 colunas, não lhe pedíamos mais que 30 a 40 linhas. Nossos leitores saberão apreciar sua recusa. Se ele quis ver delicadeza em nosso procedimento, não poderíamos julgar o seu da mesma maneira. Quando o Sr. Abade Schnell publicou no jornal Univers, de 1858, seu artigo sobre o Espiritismo, deu da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas uma ideia igualmente falsa, ao apresentá-la como uma seita religiosa com seu culto e seus sacerdotes. Tal alegação desnaturava completamente seu objetivo e suas tendências e podia confundir a opinião pública. Era tanto mais errônea que o regulamento da sociedade lhe proíbe ocupar-se de matérias religiosas. Com efeito, não se conceberia uma sociedade religiosa que não pudesse ocupar-se de religião. Protestamos contra esta asserção, não por algumas linhas, mas por um artigo inteiro e longamente motivado que o nosso simples pedido, o Universo, julgou dever publicar. Lamentamos que, em idêntica circunstância, o Sr. Deschanel, do Jornal de Débat, se creia menos moralmente obrigado de restabelecer a verdade do que os senhores do Universo. Se não fosse uma questão de direito, seria sempre uma questão de lealdade.
Reserva-se o direito de ataque sem admitir a defesa. É um meio fácil de fazer crer aos seus leitores que ele tem razão. O Senhor Louis Jourdan e o Livro dos Espíritos. Já que estamos falando dos jornalistas a propósito do Espiritismo, não paremos no caminho. Esses senhores, em geral, não nos adulam, e como não fazemos mistério de suas críticas, hão de nos permitir apresentar a contrapartida e opor a opinião do senhor Deschanel e outros. A de um escritor cujo valor e influência ninguém contesta, sem que nos possam taxar de amor próprio. Aliás, os elogios não se dirigem à nossa pessoa, ou, pelo menos, não os tomamos para nós, de modo que transferimos a honra aos guias espirituais que bondosamente nos dirigem. Não poderíamos, pois, prevalecer-nos do mérito que se possa encontrar em nossos trabalhos. Aceitamos os elogios não como sinal de nosso valor pessoal, mas como uma consagração à obra que empreendemos, obra que esperamos levar a bom termo com a ajuda de Deus, pois ainda não estamos no fim, e o mais difícil ainda não está feito. Sob esse aspecto, a opinião do Sr. Jourdan tem certo peso, porque se sabe que não fala levianamente, e por falar, ou para encher colunas com palavras. Certamente, ele pode enganar-se como qualquer outro, mas, em todo caso, sua opinião é sempre conscienciosa. Seria prematuro dizer que o Sr. Jourdan é um adepto confesso do Espiritismo. Ele próprio declara nada ter visto e não estar em contato com nenhum médium. Julga a coisa conforme seu sentimento íntimo e como não toma seu ponto de partida na negação da alma e de que qualquer força extra-humana vê na doutrina espírita uma nova fase do mundo moral e um meio de explicar o que até então era inexplicável. Ora, admitindo a base, sua razão não se recusa absolutamente a lhe admitir as consequências, ao passo que o Sr. Figuier não pode admitir tais consequências desde que repele o princípio fundamental. Não tendo estudado tudo aprofundado nesta vasta ciência, não é de admirar que suas ideias não se tenham fixado sobre todos os pontos. E por isso mesmo, certas questões devem parecer-lhe ainda hipotéticas. Mas, como homem de senso, não diz: não compreendo, logo não existe. Ao contrário, diz: não sei porque não aprendi, mas não nego. Como homem sério, não zomba com uma questão que toca os mais graves interesses da humanidade. E como homem prudente, cala-se sobre aquilo que ignora, temendo que os fatos não venham, como a tantos outros, desmentir as suas negações, nem lhe oponham esse argumento irresistível. Falais do que não sabeis. Assim, passando sobre as questões de detalhes sobre os quais confessa sua incompetência, limita-se à apreciação do princípio. E esse princípio, apenas o raciocínio o leva a admitir a possibilidade como acontece diariamente. O Sr. Jourdan publicou primeiro um artigo sobre o Livro dos Espíritos no jornal Le Creuset, número 8, abril 1860. Eis um ano decorrido e ainda não falamos disso nessa revista, provando que não temos muita pressa em nos prevalecer dos elogios, enquanto citamos textualmente ou indicamos as mais amargas críticas, revelando também que não temos a sua influência.
Esse artigo é reproduzido em sua nova obra, Um Filósofo ao Pé do Fogo, nota 66 de Allan Kardec, primeiro volume, Livraria Dentu, da qual forma um capítulo. Dele extraímos as seguintes passagens. Prometi formalmente voltar a um assunto sobre o qual apenas disse algumas palavras e que merece uma atenção toda especial. Trata-se de O Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina e da filosofia espíritas. A palavra pode parecer-vos bárbara, mas que fazer? Às coisas novas é preciso dar nomes novos. As mesas girantes levaram ao espiritismo, e hoje nós estamos de posse de uma doutrina completa, inteiramente revelada pelos espíritos, porque esse, o Livro dos Espíritos, não é feito pela mão do homem. O senhor Allan Kardec limitou-se a recolher e a ordenar as respostas dadas pelos espíritos a inumeráveis perguntas que lhe foram feitas. Respostas breves, que nem sempre satisfazem a curiosidade do interrogador, mas que, consideradas em seu conjunto, constituem com efeito uma doutrina, uma moral e, quem sabe, talvez uma religião. Julgai-o vós mesmos. Os espíritos se explicaram claramente sobre as causas primeiras, sobre Deus e o infinito, sobre os atributos da divindade. Deram-nos os elementos gerais do universo, o conhecimento do princípio das coisas, as propriedades da matéria. Falaram sobre os mistérios da criação, a formação dos mundos e dos seres vivos, as causas da diversidade das raças humanas. Daí, ao princípio vital, não havia mais que um passo, e eles nos disseram em que consistia esse princípio, o que eram a vida e a morte, a inteligência e o instinto. Depois levantaram o véu que nos oculta o mundo espírita, isto é, o mundo dos espíritos, dizendo-nos qual era a sua origem e qual a sua natureza, como se encarnavam e qual o objetivo dessa encarnação, como se efetuava a volta da vida corpórea à vida espiritual. Espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sanções e sofrimento dos espíritos, relações de além-túmulo, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, retorno à vida corporal, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, ocupações e missões dos espíritos. Nada nos foi ocultado. Eu disse que os espíritos não só estavam fundando uma doutrina e uma filosofia, mas também uma religião. Com efeito, eles elaboraram um código de moral, no qual se acham formuladas leis cuja sabedoria me parece muito grande, e para que nada lhe falte, disseram quais seriam as penas e as recompensas futuras, e o que se deveria entender pelas palavras paraíso, purgatório e inferno. Como se vê, é um sistema completo, e não sinto nenhum embaraço em reconhecer que, se o sistema não tem a poderosa coesão de uma obra filosófica, se contradições despontam aqui e ali, é pelo menos muito notável por sua originalidade, por seu elevado alcance moral e pelas soluções imprevistas que dá às delicadas questões que em todos os tempos inquietaram ou preocuparam o espírito humano. Sou completamente estranho à escola espírita. Não conheço seus chefes nem seus adeptos. Jamais vi funcionar a menor mesa girante.
Não tenho contato com nenhum médium. Não testemunhei nenhum desses fatos sobrenaturais ou miraculosos, dos quais encontro os relatos incríveis nas coletâneas espíritas que me enviam. Não afirmo, nem rejeito absolutamente as comunicações dos espíritos. Creio a priori que tais comunicações são possíveis e minha razão absolutamente não se alarma por isso. Para nelas crer, não necessito de explicação que meu sábio amigo, o Sr. Figuier, ultimamente me dava sobre esses fatos, por ele atribuídos à influência magnética dos médios. Nada vejo de impossível em que se estabeleçam relações entre o mundo invisível e nós. Não me pergunteis como e por quê, eu nada sei a respeito. Isso é uma questão de sentimento e não de demonstração matemática. É, pois, no sentimento que exprimo, mas um sentimento que nada tem de vago, e no meu espírito e no meu coração assume formas bastante precisas. Se pelo movimento dos pulmões extraímos do ar infinito que nos envolve os fluidos e os princípios vitais necessários à nossa existência, é bem evidente que estamos em relação constante e necessária com o mundo invisível. Esse mundo é povoado por espíritos errantes, como as almas penadas, sempre prontas a acudirem ao nosso apelo? Eis o que é mais difícil de admitir, embora seja também temerário negá-lo completamente. Certamente não temos dificuldade em acreditar que nem todas as criaturas de Deus se assemelham aos tristes habitantes de nosso planeta. Somos muito imperfeitos, por estarmos submetidos a necessidades bastante grosseiras. Não nos é difícil imaginar a existência de seres superiores que não sofram nenhuma pena corporal. Seres radiosos e luminosos, espírito e matéria como nós, mas espírito mais sutil e mais puro, matéria menos densa e menos pesada. Mensageiros fluídicos que unem entre si os universos, sustentam, encorajam os astros e as raças diversas que os povoam, com vistas à realização de suas tarefas. Pela aspiração e respiração, estamos em relação com toda a hierarquia dessas criaturas, desses seres cuja existência não podemos compreender nem representar as formas. Assim, não é absolutamente impossível que alguns desses seres acidentalmente entram em relação com os homens. Porém, o que nos parece pueril é que seja necessário o concurso material de uma mesa, de uma prancheta ou de um médium qualquer para que tais relações se estabeleçam. De duas uma, ou essas comunicações são úteis ou desnecessárias. Se são úteis, os espíritos não devem ter necessidade de ser chamados de maneira misteriosa, nem de ser evocados e interrogados para ensinar aos homens o que importa saber. Se são inúteis, por que a elas recorrer? Não sinto nenhuma repugnância em admitir essas influências, essas inspirações, essas revelações, se quiserdes. O que repilo absolutamente é que, sob pretexto de revelação, venham dizer-me: Deus falou, portanto, ides submeter-vos. Deus falou pela boca de Moisés, do Cristo, de Maomé. Portanto, sereis judeus, cristãos ou muçulmanos. Senão, incorrereis nos castigos eternos, e enquanto esperamos, iremos amaldiçoar-vos e vos torturar aqui. Não. Semelhantes revelações não quero a preço nenhum. Acima de todas as revelações, de todas as inspirações, de todos os profetas presentes,
passados e futuros, há uma lei suprema, a lei da liberdade. Com esta lei, por base, admitireis, salvo discussão, tudo o que vos agradar. Suprime esta lei e só haverá trevas e violência. Quero ter a liberdade de crer ou de não crer e dizê-lo claramente. É o meu direito e quero usá-lo. É a minha liberdade e faço questão de preservá-la. Dizeis-me que, não crendo no que me ensinais, perco minha alma? É possível. Quero minha liberdade até esse limite. Quero perder minha alma, se isso me apraz. Assim, quem será aqui o juiz de minha salvação e de minha perda? Quem, pois, poderá dizer, aquele foi salvo e este perdido para sempre? Então, a misericórdia de Deus não será infinita? Haverá alguém no mundo que possa sondar o abismo de uma consciência? É porque esta doutrina também se encontra no curioso livro do Sr. Allan Kardec, que me reconcilio com os espíritos que ele interrogou. O laconismo de suas respostas prova que os espíritos não têm tempo a perder. E se de alguma coisa me admiro, é que ainda o tenham bastante para responder complacentemente ao chamado de tanta gente que perde o seu a evocá-los. Tudo quanto, de maneira mais ou menos clara e mais ou menos sumária, dizem os espíritos, cujas respostas o Sr. Allan Kardec coligiu, foi exposto e desenvolvido com notável clareza por Michel, que de longe parece ser o mais adiantado e o mais completo de todos os místicos contemporâneos. Sua revelação é, ao mesmo tempo, uma doutrina e um poema, doutrina sã e fortificante, poema brilhante. A única vantagem que encontro nas perguntas e respostas do Sr. Allan Kardec, que o Sr. Allan Kardec publicou, é que apresentam sob uma forma mais acessível a grande massa dos leitores e, sobretudo, das leitoras, as principais ideias sobre as quais importa chamar-lhes a atenção. Os livros de Michel não são de leitura fácil, exigem uma atenção de espírito muito pronunciada. O livro de que falamos, ao contrário, pode ser uma espécie de vade-mecum. Nós o tomamos, o deixamos ou abrimos em qualquer página. Logo, a curiosidade é despertada. As perguntas dirigidas aos espíritos são as que nos preocupam a todos. As respostas, por vezes, são muito fracas. Outras vezes, condensam em poucas palavras a solução dos problemas mais espinhosos e sempre oferecem um vivo interesse ou salutares indicações. Não sei de que curso de moral mais atraente, mais consolador, mais encantador que esse. Todos os grandes princípios sobre os quais se fundam as civilizações modernas ali são confirmados e, notadamente, o princípio dos princípios, a liberdade. O espírito e o coração saem dali tranquilizados e fortalecidos. São, sobretudo, os capítulos relativos à pluralidade dos sistemas. Nota do tradutor 67. O autor se refere à pluralidade dos mundos habitados, um dos princípios fundamentais da doutrina dos espíritos. E a lei do progresso, coletivo e individual, que tem um atrativo e um encanto poderoso. Para mim, os espíritos do Sr. Allan Kardec nada me ensinaram a esse respeito. Há muito eu acreditava firmemente no desenvolvimento progressivo da vida através dos mundos, que a morte é o limiar de uma existência nova, cujas provas são proporcionadas aos méritos da existência anterior. Aliás,
é a velha fé gaulesa. Era a doutrina druídica, e nisto os espíritos nada inventaram, mas acrescentaram uma série de deduções e de regras práticas excelentes na conduta da vida. Sob esse aspecto, como sob muitos outros, a leitura desse livro, independentemente do interesse e da curiosidade excitados por sua origem, pode ter um alto caráter de utilidade para os caracteres indecisos, para as almas pusilânimes que flutuam nos limbos da dúvida. A dúvida é o pior dos males, é a mais horrível das prisões, e delas se deve sair a qualquer preço. Esse estranho livro ajudará mais de uma criatura a consolidar a sua vida, a quebrar os ferrolhos da prisão, precisamente porque é apresentado sob forma simples e elementar, como um catecismo popular que todos podem ler e compreender. Após ter citado algumas perguntas sobre o casamento e o divórcio, que acham tanto pueris e não são tratadas a seu gosto, o Sr. Jourdain assim termina. Apresso-me a dizer, entretanto, que nem todas as respostas dos espíritos são tão superficiais quanto as de que acabo de falar. É o conjunto desse livro que é admirável, é o fundamento geral que é marcado por certa grandeza e por uma viva originalidade. Quer emane ou não de uma fonte extranatural, a obra é surpreendente sob vários títulos. E por isso, interessou-me vivamente e sou levado a crer que possa interessar a muita gente. Resposta. O Sr. Jourdain faz uma pergunta, ou antes, uma objeção, necessariamente motivada pela insuficiência de seus conhecimentos sobre a matéria. Não é absolutamente impossível, diz ele, que alguns desses seres acidentalmente entrem em relação com os homens. Porém, o que nos parece pueril é que seja necessário o concurso material de uma mesa, de uma prancheta ou de um médium qualquer para que tais relações se estabeleçam. De duas, uma. Ou essas comunicações são úteis ou são desnecessárias. Se úteis, os espíritos não devem ter necessidade de ser chamados de maneira misteriosa, nem de ser evocados e interrogados para ensinar aos homens o que importa saber. Se inúteis, por que a elas recorrer? No seu, um filósofo ao pé do fogo acrescenta a respeito. Eis um dilema do qual a escola espírita terá dificuldade para sair. Não, certamente não terá dificuldade para sair, porquanto há muito tempo o tinha proposto e também resolvido. E se não o foi pelo Sr. Jourdain, é que ele não conhece tudo. Ora, nós cremos que se ele tivesse lido o livro dos médiuns, que trata da parte prática e experimental do espiritismo, teria sabido a que se ater sobre esse ponto. Sim, sem dúvida seria pueril a essa palavra empregada por conveniência do Sr. Jourdain, seria muito fraca. Dizemos que seria ridícula, absurda e inadmissível que, para relações tão sérias quanto as do mundo visível com o invisível, os espíritos necessitassem, para nos transmitir seus ensinos, de um utensílio tão vulgar quanto uma mesa, uma cesta ou uma prancheta. Porque daí se seguiria que quem estivesse privado de tais acessórios também estaria privado de suas lições. Não, não é assim. Não sendo os espíritos, senão as almas dos homens despojados do grosseiro envoltório do corpo, há espíritos desde que houve homens no universo. Não dizemos na Terra. Esses espíritos constituem um mundo invisível, que povoa o espaço que nos cerca e em meio ao qual vivemos sem o suspeitar, como igualmente vivemos sem o perceber em meio ao mundo microscópico.
Em todos os tempos, esses espíritos têm exercido sua influência sobre o mundo visível. Em todos os tempos, os que são bons e sábios têm auxiliado o gênio por inspirações, enquanto outros se limitam a nos guiar nos atos ordinários da vida. Mas essas inspirações, que ocorrem pela transmissão de pensamento a pensamento, são ocultas e não podem deixar nenhum traço material. Se o espírito quiser manifestar-se de maneira ostensiva, é preciso que atue sobre a matéria. Se quer que o seu ensino, ao invés de expressar a confusão e a incerteza do pensamento, tenha precisão e estabilidade, não dispensa sinais materiais. E para isso, que nos permitam a expressão, serve-se de tudo quanto lhe cai à mão, desde que seja nas condições apropriadas à sua natureza. Utiliza uma pena ou lápis se quer escrever, um objeto qualquer, mesa ou caçarola, se quer bater, se que por isso seja humilhado. Haverá algo mais vulgar que uma pena de ganso? Não é com isso que os maiores gênios legam as suas obras-primas à posteridade? Tirai-lhe todo o meio de escrever. Que fazem? Pensam, mas seus pensamentos se perdem se ninguém os recolher. Suponde um literato maneta. Como se arranja? Tem um secretário que transcreve o seu ditado. Ora, como os espíritos não podem segurar a pena sem intermediário, fazem-na sustentar por alguém que se chama um médium, que inspiram e dirigem. Algumas vezes, esse médium age com conhecimento de causa. É o médium propriamente dito. Outras vezes, atua de maneira inconsciente da causa que o solicita. É o caso de todos os homens inspirados, que assim são médiuns sem o saber. Vê-se, pois, que a questão das mesas e pranchetas é inteiramente acessória e não a principal, como creem os que não estão bem informados. Elas foram o prelúdio dos grandes e poderosos meios de comunicação, como o alfabeto é o prelúdio da leitura corrente. A segunda parte do dilema não é menos fácil de resolver. Se essas comunicações são úteis, diz o Sr. Jourdain, os espíritos não devem ter necessidade de ser chamados de maneira misteriosa de ser evocados. Para começar, digamos que não nos cabe regular o que se passa no mundo dos espíritos. Não podemos dizer, as coisas devem ou não devem ser desta ou daquela maneira, pois seria querer reger a obra de Deus. Os espíritos querem mesmo iniciar-nos em parte no seu mundo, porque esse mundo talvez seja o nosso amanhã. Cabe a nós tomá-lo tal qual é, e se não nos convier, não será nem mais nem menos, porque Deus não o mudará para nós. Isso posto, apresso-nos a dizer que jamais há evocação misteriosa e cabalística. Tudo se faz simples, em plena luz e sem fórmula obrigatória. Os que julgam tais coisas necessárias ignoram os primeiros elementos da ciência espírita. Em segundo lugar, se as comunicações espíritas não pudessem existir senão em consequência de uma evocação, seguir-se-ia que elas seriam um privilégio dos que sabem evocar e que a imensa maioria dos que jamais ouviram falar dessas coisas estaria prejudicada. Ora, isso estaria em contradição com o que dissemos há pouco a respeito das comunicações ocultas e espontâneas. Essas são para todos um mundo para o pequeno como para o grande, o rico como o pobre, o ignorante como o sábio. Os espíritos nos protegem, os parentes e amigos que perdemos,
não têm necessidade de ser chamados. Estão junto de nós e, conquanto invisíveis, nos cercam com a sua solicitude. Só o nosso pensamento basta para os atrair, provando-lhes a nossa afeição, porque, se não pensarmos neles, é muito natural que não pensem em nós. Perguntareis então, evocá-los para quê? Ei-lo. Supondes que estejais na rua, cercado por uma multidão compacta, que fala e murmura aos vossos ouvidos. Mas esse número percebeis ao longe um conhecido a quem quereis falar em particular. Que fazeis se não puderdes ir a ele? Chamais e ele vem a vós. Dá-se o mesmo com os espíritos. Ao lado dos que estimamos e que talvez nem sempre lá estejam, existe a multidão dos indiferentes. Se quiserdes fazer falar um determinado espírito, como não podeis ir até ele, retido em tais que estáis pela guilheta corporal, vós o chamais. Nisto consiste todo o mistério da evocação, que não tem outro objetivo senão dirigir-vos a quem quiserdes e não dar ouvidos ao primeiro que se apresente. Nas comunicações ocultas e espontâneas de que há pouco falamos, os espíritos que nos assistem nos são desconhecidos, fazem-nos sem que o saibamos por meio das manifestações materiais, escritas ou outras, revelam a sua presença de maneira patente e podem dar-se a conhecer como queiram. É um meio de saber com quem se trata e se temos em nosso redor amigos ou inimigos. Ora, os inimigos não faltam no mundo dos espíritos, como entre os homens. Lá como cá, os mais perigosos são os que não conhecemos. O espiritismo prático dá-nos os meios de conhecê-los. Em suma, quem só conhece o espiritismo pelas mesas girantes faz dele uma ideia tão mesquinha e tão pueril quanto aquele que só conhece a física por certos brinquedos infantis. Porém, quanto mais se avança, mais o horizonte se amplia. Só então se compreende o seu verdadeiro alcance, porque ele nos desvenda uma das forças mais poderosas da natureza. Força que atua ao mesmo tempo sobre o mundo moral e o mundo físico. Ninguém contesta a reação que sobre nós exerce o meio material, visível ou invisível, no qual estamos mergulhados. Se estamos numa multidão, essa multidão de seres também atua sobre nós, moral e fisicamente. Quando morremos, as nossas almas vão para algum lugar. Aonde vão? Como não há para elas nenhum lugar fechado e circunscrito, o Espiritismo diz e prova pelos fatos que esse algum lugar é o espaço. Elas formam em torno de nós uma população inumerável. Ora, como admitir que esse meio inteligente tenha menos ação que o meio ininteligente? Aí está a chave de um grande número de fatos incompreendidos, que o homem interpreta conforme os seus preconceitos e que explora ao sabor das paixões. Quando essas coisas forem compreendidas por todos, desaparecerão os preconceitos e o progresso poderá seguir sua marcha sem entraves. O Espiritismo é uma luz que aclara os mais tenebrosos recônditos da sociedade. É, pois, muito natural que aqueles que temem a luz busquem extingui-la. Mas, quando a luz tiver tudo penetrado, será preciso que os que buscam a escuridão se decidam a viver em plena luz. Veremos então cair muitas máscaras. Todo homem que realmente quer o progresso não pode ficar indiferente a uma das causas que mais devem contribuir para que ele que prepara uma das maiores revoluções morais até agora sofridas pela humanidade.
Como se vê, estamos longe das mesas girantes. É que há também a mesma distância deste modesto começo até as consequências quanto houve da maçã de Newton. Nota 68. Isaac Newton, 1642-1727, físico e matemático inglês, responsável pela descoberta da lei da gravidade universal. Para a gravitação universal. Apreciação da história do maravilhoso, do Sr. Louis Figuier pelo Sr. Escandé, redator da Mode Nouvelle. Nos artigos que publicamos sobre esta obra, procuramos nos ater principalmente ao ponto de partida do autor, o que não nos foi difícil, pois, citando as próprias palavras, provamos que ele se baseia em ideias materialistas. Sendo falsa a base, pelo menos do ponto de vista da imensa maioria dos homens, as consequências que dela tirou contra os fatos que qualifica de maravilhosos são, por isso mesmo, eivadas de erro. Isto não impediu que alguns de seus colegas da imprensa exaltassem o mérito, a profundidade e a sagacidade da obra. Contudo, nem todos são dessa opinião. A respeito, encontramos na Mode Nouvelle, jornal mais sério que o seu título, um artigo tão notável pelo estilo quanto pela justeza das apreciações. Sua extensão não nos permite citá-lo por inteiro. Aliás, o autor promete outros, porque neste não se ocupa muito senão do primeiro volume. Nossos leitores nos serão gratos por lhe darmos alguns fragmentos. Primeiro, este livro tem grandes pretensões, embora não justifique nenhuma. Queria passar por erudito. Afeta a ciência e ostenta um aparente luxo de pesquisas, mas sua erudição é superficial, sua ciência incompleta e suas pesquisas prematuras e mal digeridas. O Sr. Louis Figuier deu-se à especialidade de recolher, um a um, os 1000 pequenos fatos que brotam dia a dia a respeito das academias, como essas longas carreiras de cogumelos que nascem da noite para o dia sobre as camadas criptogamíferas, organizando livros que fazem concorrência. La Cuisinière Bourgeoise. Nota 70. Obra sobre a culinária francesa, escrita por Menon, que viveu na segunda metade do século XVIII. E aos tratados Bonhomme Richard, 71, nota. Fragata Bonhomme Richard, navio mercante de 900 toneladas, construído em 1795 na França para a Companhia das Índias Orientais, para negociação entre a França e o Oriente. Durante quase 10 anos, este navio iria desempenhar um papel histórico na luta da América pela independência. Habituado a esse trabalho de composições fáceis, inferior ao trabalho de compilação desse bom abade Trublet, no qual Voltaire zombou espirituosamente e forçosamente lhe deixa lazeres, disse a si mesmo que não seria mais difícil explorar a paixão do sobrenatural, que mais do que nunca excita as imaginações, do que utilizar os palavratórios, quase sempre ociosos, da segunda classe do Instituto. Habituado a redigir revistas científicas, repisando o que é dos outros, com os resumos de relatórios que, por sua vez, resume com as teses e memórias que analisa, hábil em transformar mais tarde em volumes esses resumos de resumos, põe-se à obra. E, fiel ao seu passado, compulsou às pressas todos os tratados sobre a matéria que lhe caíram à mão, esmigalhou-os, depois tornou a amassar essas migalhas à sua maneira,
com elas compondo um livro. Depois do que, não duvidamos, tenha exclamado com Horácio, exege monumentum. Eu também erigi um monumento, que será mais durável que o bronze. E ele teria razão para sentir-se orgulhoso de sua obra, se a qualidade fosse medida pela quantidade. Com efeito, essa história do maravilhoso não forma menos que 4 grossos volumes e só contém a história do maravilhoso nos tempos modernos, a partir de 1630 até os nossos dias. Apenas 2 séculos, o que suporia ao menos um pouco mais do dobro que as mais volumosas enciclopédias, caso encerrasse a história do maravilhoso em todos os tempos e em todos os povos. Assim, quando se pensa que esse fragmento de monografia de tão vasta extensão não lhe custou senão alguns meses de trabalho, somos levados a crer que uma produção, ao mesmo tempo tão grande e tão apressada, é mais extraordinária que as maravilhas que contém. Mas essa fecundidade deixa de ser um prodígio quando se estuda de perto o processo de composição por ele utilizado, que na verdade lhe é tão familiar que não poderíamos esperar fosse empregado outro. Em vez de condensar os fatos, de os expor sumariamente, de negligenciar detalhes inúteis, de destacar principalmente as circunstâncias características e, em seguida, discuti-los, aplicou-se apenas escrever um folhetim mais longo que os que semanalmente escreve na presse. Armado de uma tesoura, pinçou das obras anteriores a sua, o que poderia favorecer as ideias preconcebidas que desejava fazer triunfar, afastando o que pudesse contrariar a opinião que a priori havia formado sobre essa importante questão. Sobretudo, o que obviasse a explicação natural que se propunha a dar das manifestações qualificadas como sobrenaturais, pelo que os livres pensadores são unânimes em chamar de credulidade pública. Porque ainda uma das pretensões de seu livro, e essa pretensão não é mais bem justificada que as outras, dar uma solução física ou médica nova, achada por ele, solução triunfante, inatacável, doravante ao abrigo das objeções dos homens bastante simples para crer que Deus é mais poderoso que os nossos sábios. Ele o repete em 100 diferentes passagens de sua obra, a fim de que ninguém o ignore, e com a esperança de que acabarão por crê-lo. Não obstante, se limite a repetir o que a respeito disseram, antes dele, os físicos e os médicos, os filósofos e os químicos, que têm mais horror ao sobrenatural do que Pascal tinha ao vácuo. Daí resulta que essa história do maravilhoso carece ao mesmo tempo de autoridade e de proporções. Do ponto de vista dogmático, não ultrapassa as negações dos negadores anteriores. Não acrescenta nenhum argumento aos raciocínios já desenvolvidos. E nesta questão, como em todas as outras, não compreendemos a utilidade dos ecos. A mais, atormentado pelo desejo de parecer fazer melhor que Camel, Squirus, Montaigne, Riquet e tantos outros que o precederam e serão sempre os seus mestres. O senhor Louis Figuier muitas vezes se perde no labirinto confuso das demonstrações que lhes toma de empréstimo, querendo delas apropriar-se, acabando por rivalizar
na lógica com o senhor Babinet, nota 72, Jacques Babinet, 1794-1872, físico francês. Quanto aos fatos, ele os acumulou em grande quantidade, embora um pouco ao acaso, truncando uns, desprezando outros, limitando-se a reproduzir, de preferência, os que pudessem oferecer certo atrativo à leitura. Prova que visou, principalmente, um sucesso fácil a ter que lutar com os romancistas do dia. Ficamos mesmo a nos perguntar como ele não induziu o editor a incluir sua obra na divertida Biblioteca das Estradas de Ferro, a fim de que alcançasse mais diretamente essa multidão que lê para se distrair e jamais para instruir-se. Não contestamos que seu livro seja divertido. Se bastara um livro para ter esse mérito que se assemelhe a uma coleção de anedotas, compostas de historietas amontoadas, tendo em vista o pitoresco, sem muita preocupação com a verdade. Isto não o impede de gabar-se a cada instante e sem propósito algum de sua imparcialidade, de sua veracidade. Uma pretensão a mais a acrescentar a todas as que destacamos e na qual se pavoneia com tanto mais afetação quanto não dissimula se ela lhe faz falta. Tal qual é, não poderíamos compará-lo melhor do que a esses restaurantes improvisados, pródigos de comestíveis, que não têm de sedutores senão aparência, e que servem aos consumidores sem muita preocupação com a etiqueta. Mais superficial que profundo, ali o importante é sacrificado ao fútil, o principal ao acessório, o lado dogmático ao lado episódico. Aliás, as lacunas são tão abundantes quanto as coisas inúteis. E para que nada falte, está cheio de contradições, afirmando aqui o que nega adiante, de modo que seríamos tentados a crer que, diferentemente do célebre Pico della Mirandola, nota explicativa 73, Giovanni Pico della Mirandola, 1463-1494, filósofo, humanista e teólogo italiano, capaz de dissertar de homine rebus simile. O senhor Louis Figuier aventurou-se a ensinar aos outros o que ele próprio não sabia.